lá, Tati. Bom, gente, nosso tema de hoje é princípios. A primeira coisa que eu queria colocar e perguntar é se você sabe, primeiro, se você sabe o que são princípios. E quando você escuta, por exemplo, você fala assim, nossa, o Edmar é um cara de princípios. O que você entende disso? Qual que é a conotação, né, que isso te passa? Exatamente. Princípios são o quê? O princípio é tudo aquilo que é início, tudo aquilo que é começo, tudo aquilo que é base. Então, princípios é aquilo que dá embasamento, é aquilo que vai te dar a estrutura para algo ser construído. Agora, só pessoas de bem, pessoas bem aceitas, bem vistas, de boa índole, são só essas pessoas que têm princípios? O que vocês acham? O que você acha, Mar? Não, pode ser que as pessoas boas, na verdade a gente vê as pessoas boas como pessoas de princípios, mas as pessoas também, o cara que é corrupto, você acha que ele não tem princípio? Ele tem princípios. O cara que rouba alguém, o cara que é maledicente, que fala das pessoas, você acha que ele também não está regido por algum princípio? Exatamente, essa é a ideia. Então, os princípios, eles podem ser positivos, né? Sim. E podem ser negativos. Podem trazer benefícios, podem trazer malefícios. Agora, em quais princípios, né? Eu e você, nós estamos construindo, estamos apoiando a nossa vida, né? Existe um texto muito bonito que é bíblico que Jesus fala, né, que o homem prudente, o homem esperto, a pessoa, o ser humano inteligente, sábio, na verdade, né, é aquele que constrói a sua casa, quer dizer, constrói a sua vida, constrói a sua vida mesmo sobre a rocha. Por quê? Porque existem pessoas que constroem a casa sobre a areia. A casa é construída? Sim. A casa é edificada? Pode ser? Sim. Mas quando as águas vêm e batem contra aquela casa que foi construída com os fundamentos sobre a areia, então aquela casa ela entra em ruína. E quando a casa é construída em cima da rocha, ou seja, em cima de fundamentos, né, sólidos, fortes, né? Firmes, as águas não vão deixar de bater contra a tempestade, não vai deixar de vir contra aquela casa também. Porém, ela vai passar ilesa pela tempestade, não vai cair, não vai ser destruída. E então, hoje, o que a gente vai falar um pouquinho aqui é exatamente sobre isso. Quais os princípios que têm regido as nossas vidas? Quais os princípios que têm norteado a nossa vida? A sua vida, a sua família, né? Então, assim, ó. Gente, o princípio é o seguinte, ó. Sabe aquela pessoa que você conhece ou tá no seu trabalho, enfim, seu amigo? Sabe aquela pessoa, ele já se mostrou aqui, veio? Sabe isso? Então, o que acontece? Essa pessoa é regida por princípios. Então, no jeito de falar, no jeito de lidar com as pessoas, na maneira de se conduzir, de se portar, ela já vem mostrando a que veio. Exato. Ela está regida, todos nós, eu, a Tati, a minha casa, a nossa casa aqui, ela é regida por alguns princípios que podem, né, ser igual aos seus ou diferentes. Né? No trabalho, nas nossas relações com as pessoas, nós estamos sempre regidos por princípios. Agora, quais são esses princípios? Quais os princípios que você tem? Né? É um desafio que a gente coloca aqui, porque, sinceramente, gente, os princípios que são positivos, que são bons, muitas pessoas eles não andam, não são pessoas de princípios. Princípios positivos, né? Que não são pessoas de princípios positivos, mas pessoas de princípios negativos. Pessoas que... Vamos lá, vamos dar exemplos aqui, tá? Você está aí, né, o governo está aí nessa questão do auxílio emergencial, né? Para ajudar as pessoas. Muito bem colocado. Né, aí já ajudando muita gente aí. A princípio era para 20 milhões de pessoas, aí quando saiu o primeiro cadastro foi 40, 50 milhões, ou seja, está ajudando, né, dentro da sua possibilidade lá. Ok. Para receber o auxílio, o que a pessoa faz, Tati? Ela vai lá e faz um cadastro. Um cadastro e responde várias perguntas. E a empresa lá do governo, a Dataprev, que faz a compilação desses dados e aprova ou não esse benefício, ela leva em consideração o que foi colocado. Aí que tá, queridão. Aí que tá. Os seus princípios te permitem responder lá. Por exemplo, você é casado ou casada, mas você não está no papel casado, vamos dizer assim. Aí você vai e
responde lá e coloca que você é solteira, solteiro. E aí você é aprovado no benefício emergencial e você recebe. Mas se você colocasse que era casada e de repente seu marido tem renda ou sua esposa tem renda, você não receberia. O que é que te fez colocar o seu estado civil errado lá? Então, gente, isso são princípios. E aí, Edmar, você falando isso, a gente até pode levantar uma outra questão aqui. Quando a gente vê, a gente às vezes se coloca na posição de juiz diante dos nossos governantes, né? A política é corrupto, é isso, é aquilo. Mas aonde os princípios aparecem, os nossos princípios aparecem, se são positivos ou negativos, né? Se são benefícios ou vão trazer benefícios ou malefícios. Por exemplo, quando eu vou à padaria, compro um pão e eu recebo um troco a mais. E eu não devolvo o troco a mais. Isso é uma corrupção. Né? É uma corrupção. Então, é o que o Edmar falou. Qual o princípio? E quando eu não devolvo o dinheiro, não devolvo porque eu estou sendo regido por algo que está dentro de mim, que são os meus. Exatamente. Todo mundo rouba, aí, né? Nós podemos entrar na questão da crença, mas vamos nos princípios hoje. Todo mundo rouba. Tá todo mundo roubando, então não faz diferença. Então, você se sente até legitimado a roubar também. Exatamente. Por quê? Porque o que é roubo? Eu tomar posse de algo que não é meu, me apropriar de algo que não é meu. Ponto final. Se eu pego um troco a mais, aquele dinheiro é meu? Não tem historinha, não tem meio termo. Não é meu. Se não é meu e eu fiquei com ele mesmo assim, então eu cometi um roubo. Né? E aí, qual o princípio que está por trás disso? Não é um princípio de honestidade, não é, por exemplo, um princípio de integridade, é um princípio o quê? De desonestidade, da mentira, e por aí vai. Então, gente, olha quanta coisa que... E parece uma coisa mínima, não, parece, né? Gente, e começa nas pequenas coisas. Né? A gente acha que, nossa, o cara lá, o político, lá, o governador do Rio... Que absurdo ele fazer aquilo, roubar aquela dinheirama, assinar aquele contrato milionário. Gente, tudo começou, não foi naquele contrato milionário, tudo começou em coisas pequenas, como a Tati falou. Um troco que a pessoa recebe a mais e não devolve, um cadastro no auxílio emergencial, ninguém fica sabendo. Você cadastrou lá que é solteiro, solteira, recebeu o auxílio, vai receber segunda, terceira. O governo vai ficar sabendo, ninguém vai ficar sabendo, mas que princípio é esse? Né? Pessoas lá tô falando do auxílio que a gente sabe das histórias, né? Pessoa colocou que era o estado civil errado, colocou que morava sozinho, não morava, colocou que era arrimo de família, a pessoa que sustentava a casa e não era nada, só para ganhar o dobro. Então, gente, que isso? Então eu estou enganando as pessoas, daí eu estou criticando o governo, como assim? E aí entra um outro princípio por trás, porque existem princípios que os nossos princípios pessoais, né, que são baseados nos nossos valores, na verdade, os princípios são os nossos valores, e os valores são, eles nascem, eles surgem das experiências que a gente tem na vida, então eles vêm para quê? Para nos proteger de dores, nos direcionar, para nos direcionar mesmo. Eu tive X experiência. Eu tive muita experiência de escassez na minha infância. Então, a partir de hoje, eu crio dentro de mim, tá? Isso é inconsciente num primeiro momento. Eu crio um valor de altruísmo, ou seja, eu vou ajudar todo mundo agora, não importa o que aconteça, eu morro, mas ninguém perto de mim passa uma vírgula de necessidade. E aí, às vezes, a pessoa não está nem passando necessidade, mas eu passo por cima, eu não deixo nem a pessoa, né, aprender a pescar, vou lá e faço. Por quê? Porque eu criei dentro de mim uma forma de superar aquela dificuldade que eu passei de escassez na minha infância. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem os nossos valores baseados nas nossas dores, a gente sempre vai ter princípio que vai ser... ele pode até parecer algo legal, algo positivo, mas ele vai nos gerar peso e não... na verdade, não trazer benefício. E existem os princípios que Deus colocou, princípio da vida. Que aí, se você também não acredita em Deus, está cansado de ouvir. Que se planta, que se colhe. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, é um princípio bíblico. A Bíblia fala isso, né? De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também ele
Colherá, ele também ceifará. E aí o que o Dimar falou, faz um negócio aqui, faz um negócio ali, tal. Vai ter um momento que aquela pessoa vai colher, talvez não exatamente a mesma, né, situação, mas vai haver uma colheita. Tanto da semente boa, do princípio bom, quanto também do princípio Gente, então, negativo. olha pra você ver quanta coisa, se apropriar de coisas que não são suas, isso aí, o que está acontecendo? Que princípio que é esse? A Tati falando que às vezes você é altruísta demais, mas você está fazendo isso baseado em dores, né, que você teve lá por conta de escassez e tudo mais. Né? Você mentir num cadastro. E quantas pessoas mentem, gente, seja no benefício emergencial, seja em qualquer outra coisa, né? Seja para não pagar um imposto de renda, que ela omite uma renda, ela omite dependentes, enfim, são muitas coisas que acontecem. Sabe aquele negócio brasileiro, sempre gosta de dar um jeitinho, e esse jeitinho são os princípios que são sorrateiros ali, deturpados, que vão entrando e vai acabando com a família, vai acabando com tudo. Vamos falar de casamento? Princípio. O cara separou uma vez, gente, ele carrega aquele princípio da quebra da aliança. Então, quando ele casa de novo, ou ela casa de novo, quando dá um problema no casamento, a primeira solução que vem na cabeça dessa pessoa que já separou, qual que é, Tati? Quebra da aliança. Quebra da aliança de novo, que é um princípio que ela já quebrei lá atrás, não deu certo, vou quebrar de novo. Então, ela carrega esse princípio. Mentira, né? A pessoa mente. Tem gente que mente tão descaradamente, que ele mente com tanta veemência, com tanta força, que ele acredita que é verdade. Mentira. Aquelas mentiras, né, que mente para a esposa, mente para os filhos, mente no trabalho. Ah, vou lá no trabalho e vou usar o horário meu de trabalho para fazer coisas que são privadas, particulares. Você pode fazer alguma coisa, desde que você comente com o seu chefe, peça uma autorização, mas tem gente que gosta de enforcar, que a gente fala, né, o horário de trabalho para resolver coisas. Né, gente que, por exemplo, você sai para fazer uma viagem e você chega na hora do almoço, aí você não vai trabalhar o resto do dia. Ah, não, eu cheguei de tarde. Na verdade, você chegou no almoço, você podia ter almoçado e ter ainda cumprido ali a carga horária no finalzinho. Vai pegar a notinha no restaurante para apresentar depois e receber o reembolso da empresa. O cara do restaurante pergunta para você, do caixa, quanto você quer que coloca? Quanto você quer que coloca? Olha, gente. Gente, entenda bem, nós estamos falando com o maior carinho e amor, não é que nós estamos aqui sentados aqui na posição de juiz, julgando as atitudes. Isso aqui também serve para nós, para a gente policiar a nossa vida. Todos os dias a nossa vida. Eu estava, no final de semana, eu estava vindo para casa, nós tínhamos comprado um sorvete para as crianças, nós estávamos voltando, eu, o Abner e a Letícia. A Tati não estava. E tinha um carro na frente. Nossa, aí o cara pegou e jogou lixo na janela do carro. As crianças viram e as caras horrorizadas. Ah, papai, ele está sujando a rua, como é que pode? Então, olha para você ver. É princípio, cara. Então, você está andando no carro, tirou um picolé, joga no chão. Princípio. E o que isso tem a ver com a sua vida? O que isso está mostrando, né? É que você veio, né? Qual é a sua vida? Como assim? Como é que pode uma coisa dessa? E aí você falando no princípio do picolé, né? Mas é só um palito de picolé, né? É só um palito de picolé. Mas é como a própria palavra diz, é o princípio. É um palito de picolé. Aquele um palito de picolé é um princípio. Mas o que mais eu vou jogar fora? E se todo mundo jogar o palito de picolé? E por aí vai. Ou seja, os princípios, às vezes, a gente nem percebe o quanto eles estão regendo a nossa vida. Mas pare e pensa, quais são os princípios ou quais são os valores que você defende de unhas e dentes? Aquilo que você não abre mão, os valores é aquilo que você não abre mão, ou que você negocia, entre aspas, né, com muita, né, assim, com pouca flexibilidade. Exatamente. Ou seja, aquilo que você, poxa, não, ó, por exemplo, casamento, fidelidade. Ai, mas eu fui tentado. Ai, mas meu marido não... Ok, tudo isso. Ah, mas meu marido não dava atenção. Ah, mas minha esposa não me satisfazia sexualmente. Ai, mas isso, ai, mas aquilo. Ok, a gente entende, a gente trabalha com isso há anos, né? Com casais e tudo mais, com famílias. Ok, mas tudo isso, todas essas colocações são as explicações ou as justificativas encontradas para a atitude tomada. Agora, o que está por trás do princípio quando acontece um adultério? Exatamente. Aliás, o que está por trás do adultério, atitude, né? O que está por trás da ação? Um princípio.
Princípio o quê? Da infidelidade. E aí a infidelidade, Tati, quando a pessoa, por exemplo, trai um marido, trai a esposa, aquilo lá é uma ponta de um iceberg. Por quê? Porque o princípio da quebra da aliança, da mentira, já vem. Existem outros princípios, outros pequenos inícios, outras pequenas coisas que foram construindo aquele adultério, né? Outra coisa que não fala de princípio com relação a dinheiro, por exemplo. A pessoa que tem problema com dinheiro, a gente pode saber que ela pode ter um problema com adultério, pode ter problema com mentira, pode ter problema com infidelidade, né, com desonestidade. É o princípio que rege ela ali se apropria do dinheiro que não é dela, ou ela não devolve um troco. Você sabe, nossa, a pessoa tem um princípio, e isso aí já pode saber que ela, para trair a esposa, um passo, para trair o marido é um passo. Por quê? Porque ela já está acostumada, já tem um fundamento na vida dela que, teoricamente, a legitimina para poder trair a mulher, trair o patrão e fazer qualquer outra coisa, porque esse princípio já está dentro do coração dela. Olha que coisa séria. E aí, gente, tem um outro detalhe, né? Como o Edmar falou, ninguém aqui está na cadeira de juiz, né? Quantas vezes a gente se coloca exatamente nessa posição de alguém para condenar a falta, que agora a gente sabe que não é falta de princípio, mas o tipo de princípio que o outro tem, por causa da conduta que ele tem. É igual como o Edmar falou aqui, mas na verdade não importa se eu estou mentindo para a esposa ou se eu estou mentindo que eu não estou. Peço para meu filho mentir, por exemplo, que eu não estou numa ligação que alguém está me chamando e eu não quero atender. Então, se eu tenho o princípio da verdade, é uma coisa que aqui em casa a gente procura trabalhar muito, né, com a gente, com as crianças, e é bonitinho porque o Abner tem 9, a Letícia tem 4, então a Letícia ainda está numa fase do aprendizado desse princípio da verdade, né? Então, esses dias aconteceu uma situação e a Letícia tentou assim meio que sair fora, não fui eu, não fiz, né, de Marte, e o Abner falou assim, Lelê, eu achei tão bonitinho, ele falou, Lelê, olha aqui, a verdade, mesmo que a verdade não seja boa, tem que ser a verdade. Porque se a gente conta a verdade, a mamãe com o papai pode fazer alguma coisa para ajudar a gente. Se conta a mentira, só vai dar problema. E é isso, por quê? Porque sempre que tem uma verdade, eu falo muito, né? A gente fala muito isso para eles. É a verdade. A verdade nem sempre é boa, mas o comprometimento com o princípio da verdade, ela traz possibilidades da gente reaver, ou aliás, rever a situação, olhar por um outro ângulo, resolver a questão, né? Exatamente. Vamos falar de alguns princípios bons aqui, né, que para poder abençoar a sua vida, alguns princípios. Então vamos falar aqui, gente, sobre confiança, tá? Sobre confiança. A confiança, ela é construída, né, dentro vamos pegar com a confiança, que é um pacote, e dentro da confiança nós vamos colocar alguns princípios que fortalecem essa questão, por exemplo, da confiança. Né? Confiança é muito importante. Eu creio que a confiança é muito importante. Né? É muito importante para nós no casamento. Sim. Olha que interessante, né? A confiança no casamento, por exemplo. Né? A gente fazer algum negócio, aqui em casa a gente tem muito disso. Né? Com a Tati a gente tem muita abertura para tratar todos, né, qualquer assunto que a gente trata junto. Vou comprar, sei lá, uma bicicleta. Eu não compro a bicicleta sem antes comunicar, tá? Sem antes trocar uma ideia. Edmar, mas aí na sua casa, então, você tem que falar tudo para sua mulher? Sim, aqui eu falo tudo para ela. Porque eu tenho confiança nela. É o princípio, né? A partir do momento, gente, que vai fazer 20 anos que a gente está casado. A partir do momento que eu decidi casar com ela, eu estou falando o seguinte, eu decidi compartilhar as minhas vontades com ela. Se eu quisesse comprar uma bicicleta sozinho, sem falar para ninguém, eu devia ter ficado solteiro, você não concorda comigo? E eu te falo você também, você que é casado aí, não, minha mulher tem que saber de nada, não, que quem manda sou eu. Machão, vai nessa, então por que você casou então? Ficar sozinho. Então, hashtag fica a dica para você. Mas por quê? Isso, porque a nossa relação de confiança. Então, a confiança é muito importante, né? Numa relação conjugal, muito importante no trabalho. Como é que você trabalha com pessoas que você não confia? Né? Você tem que ter um mínimo de confiança. Nas relações de amizade. Então, a confiança ela é muito importante. É muito importante. Então, vamos lá. O que é a confiança? A confiança é uma expectativa positiva de que a pessoa não vai se conduzir com má fé. Então eu tenho uma expectativa positiva
de que a pessoa não vai se conduzir, né, com má fé. Não vai ser ali usar de má fé com a gente. Confiança, gente, também não é uma certeza. A gente até fala, não, tem certeza que ele não pisa na bola comigo. Eu vou emprestar um dinheiro para ele, eu tenho certeza. De repente você está aí nos ouvindo agora e deve estar rindo agora. Puxa vida, eu tinha certeza que quando eu emprestasse um dinheiro para aquele fulano, ele ia me pagar, eu ia receber de volta o meu dinheiro. E você levou um cano. Eu tinha certeza que ela nunca ia me trair, que ele nunca ia me trair. Eu tinha certeza. Então, confiança não é certeza. Confiança é uma expectativa. Confiança não é certeza, gente, é uma expectativa. Interessante, né, essa definição. Então, tem uma expectativa. Agora, essa expectativa, ela pode ser grande, ser pequena ou não existir. Né? Então, vamos falar um pouquinho. Quanto mais familiarizado eu estou com alguém, mais confiança eu tenho e mais risco eu assumo com aquela pessoa. Verdade. Quanto mais confiança, né, quanto mais familiaridade você tem com alguém, você tem mais confiança e você está disposto a assumir mais risco com aquela pessoa. Então vamos lá, com relação a emprestar um dinheiro. Alguém te pede um dinheiro, tá certo? Alguém que você conhece assim. O que você faz? Você empresta? Depende. Depende do que. Você é familiarizado com aquela pessoa, você tem um grau de relacionamento com aquela pessoa que lhe permita confiar nela, a ponto de você emprestar um dinheiro e saber, você tem a expectativa que ela vai te pagar. Então, quanto mais familiarizado você estiver com a pessoa, mais confiança você tem e mais risco você assume. Então, ou não, né? Ou não, porque se você não é familiarizado, você... Não, porque às vezes você é tão familiarizado que você fala, não posso assumir esse risco também com essa pessoa. Mas não pode por quê? Porque você é tão familiarizado com alguém que você já conhece os seus... princípios. Os seus fundamentos. Eu já conheço ele, não vai me pagar. Exatamente. Não vai me pagar, eu não vou emprestar esse dinheiro para ele. Então, gente... Quanto mais familiarizado eu estou, mais confiança eu tenho e eu posso correr mais risco ou não, né? Mais confiança ou desconfiança, né? Que a pessoa tem princípio ruim. Sim. Mas eu vou falar que a Tati comenta comigo. Algumas coisas que no pacote geram confiança. Por exemplo, integridade. Com certeza gera muita confiança. O que é integridade, gente? Inteireza. Honestidade é um princípio. Você conhece as pessoas, você sabe se a pessoa é íntegra, se a pessoa é verdadeira, se a pessoa é inteiramente verdadeira, honesta. E aí a integridade, um ponto assim chave, que a integridade não tem nada a ver com perfeição, com não ter erro, tem a ver com ser verdadeiro, ser inteiro, ser íntegro, ser sim, não, né? Como também a Bíblia fala. Então, a pessoa que é íntegra, quando ela comete um delito, quando ela erra, quando ela falha, quando ela percebe que ela prejudicou alguém, a pessoa que tem o princípio da integridade, ela na mesma hora, a primeira coisa que ela faz é assumir aquilo, ela traz para si a responsabilidade e ela vai procurar reparar aquela situação, aquele erro, ela não vai fingir que não aconteceu nada, ela é íntegra, independente se o outro viu, se o outro não viu, ela é íntegra. Exemplo, bati num carro no estacionamento, bati a porta do carro, sei lá, estava estacionado no supermercado, abri a porta, bati no carro do outro. Não tinha ninguém no estacionamento. Dificilmente a câmera vai me pegar nessa posição que eu tô, vai saber quem que eu sou, não vai dar para pegar a placa do meu carro, ninguém viu ou nem tem câmera. Mas a integridade faz com que fiz aquilo, estraguei o carro do outro lá, que eu nem sei quem que é, e que a pessoa nem sabe quem eu sou. Por exemplo, faz com que eu escreva um bilhetinho e fale, olha, meu telefone é tal, estava estacionado do lado do seu carro, vai abrir a porta, bati no seu carro. Por favor, entre em contato que eu vou assumir e reparar para você. E aí? Integridade. A integridade, ela não depende do outro saber ou não. O íntegro, inteiro,
honesto, verdadeiro, íntegro, integridade. Joia. Então, isso faz parte, né, de um princípio que também está no pacote da confiança. Outro aqui, gente, competência, fazer o que tem que fazer. Competência. O que é competência? A pessoa, nossa, eu preciso de arrumar mais competência para me tal cargo. Não sabe o que é competência? É fazer o que tem que fazer. Se propôs a fazer alguma coisa, vai Simples lá e faz. assim, né? Simples assim. Fazer o que tem que fazer. Por que as pessoas inventam, se comprometem e não fazem? Quando você se compromete e não faz, está faltando? Você está sendo... Aí a palavra incompetente, ela entra aqui. É algo que você tem que fazer e não faz. Inclusive a Bíblia diz, aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, ele está sendo incompetente. E ele está falando que a pessoa está cometendo pecado. Ele está sendo incompetente. Não é que ele não tem condição de fazer, ele tem condição, mas ele não faz. Então, competência, fazer o que tem que ser feito. Outro aqui, Tati, ó, consistência. Olha que interessante. O discurso tem que ser igual à prática. Falar e não cumprir. Complicado. Falar e não cumprir é igual um débito na conta confiança. Pô, aí vamos juntar junto com a competência. Falou que vai fazer, vai lá e faz. Gente, são princípios. Você marcou um compromisso, vá. Ok? Mas não dá para ir, avisa, justifica, fale, dê retorno às pessoas. Se alguém pediu para você fazer alguma coisa, dê o retorno. Retorno para a esposa, retorno para o marido, para os filhos. Dá o retorno para as crianças, se pediu para fazer alguma coisa, se comprometeu a passear, se comprometeu a trazer alguma coisa, dá o retorno. Responda isso faz parte. Isso se chama consistência, vai gerando confiança na vida das pessoas, princípios. Então você falou que vai fazer e não fez, débito na conta confiança. Sabe aquela pessoa que fala Não assim, fez e não deu satisfação. Né? Nem deu satisfação. Né? Não fez e deixou por isso mesmo. Já é os princípios que estão regendo essa pessoa. Então, o que vai acontecendo? Sabe, você quer ser conhecido, não vou pedir nada para ele não, ele fala que faz e não faz. Ou ele não se propõe a fazer de forma nenhuma, não tem proatividade nenhuma. Então, ó, falar e não cumprir é igual débito na conta confiança. Agora, falar e cumprir é igual crédito na conta confiança. Sabe aquela pessoa que fala, posso pedir para ele, eu posso contar com ele e com ela, que ele não vai me decepcionar, não vai me deixar. Porque se ele falar que vai, ele vai. Se ele falar que não vai, não vai. Não vai. E se der algum problema, ele vai justificar, vai falar, mas com essa pessoa eu posso verdadeiramente contar. Então, o que é a consistência? É um discurso igual à prática. É um discurso que não é um discurso, não é utopia. Fala, não faz nada. Não fala e faz. E aquilo que fala, executa. Então, isso se chama consistência. Então, quando você fala e não cumpre, débito na conta da confiança. Como é que está essa conta confiança? Essa conta corrente confiança está negativada ou está superavitária? E quando você fala e faz, crédito na conta confiança. As pessoas podem confiar em você, que verdadeiramente você é uma pessoa. E aí é aquilo que a gente fala, né? Você tem credibilidade. Credibilidade. Coisa melhor do mundo, gente. Que credibilidade não existe. Não tem dinheiro, né? Credibilidade é top. Outra coisa, lealdade. Não colocar pessoas em situações de constrangimento. Você tem que ser leal. Aí, alguém te conta uma coisa, você vai... dá com a língua nos dentes, né? Fala, revela um segredo. Você não está sendo leal. Você não está sendo leal com a pessoa. Então, lealdade, princípio da lealdade. As pessoas podem comentar algo com você e verdadeiramente confiar que você vai ficar com aquilo. Lealdade. Pessoas precisam ser leais umas às outras. Casamento, por exemplo, né? A gente acha que a gente confunde fidelidade com lealdade. A lealdade, como você falou aqui agora, né, de não colocar outro em constrangimento. Às vezes você está numa situação, sabe aquela pessoa que sai falando do marido para todo mundo? Ela conta desde desde a hora que acorda, levanta na cama até a hora que deita de novo. Ou o marido da mulher faz piadinha, né? Faz piadinha com relação à estrutura física do outro, ao porte físico do outro, ou se o outro fala certo, se o outro fala errado. Nossa, você vê, não sabe falar e tal. Isso é o quê?
é ser desleal com o outro, é colocar o outro... Ah, mas é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Ah, faz uma piadinha toda hora, sabe aquela pessoa que toda hora faz uma piadinha com algo, com uma debilidade que o outro tem. Isso é ser desleal. Né? É ser desleal, é colocar o outro numa posição de constrangimento. Comentário aqui no YouTube da Mari Mel. É a Mariana. Ah, Mariana. Esses princípios nos fazem sofrer. Por exemplo, da integridade, se o seguimos, podemos sofrer consequências. E se não seguimos, sofremos interiormente. E ela fala, lealdade até mesmo depois que a amizade acaba, isso é muito importante, legal. Isso, muito os bom. Princípios, na realidade, Mari, eles... assim, você tem que ver o seguinte, ó, é melhor você sofrer sendo, por exemplo, íntegro, do que você não sofrer sendo desleal. Então, assim, faz parte. Jesus sofreu, morreu na cruz, porque ele era íntegro. Então, é claro que em algum momento a gente vai, teoricamente, sofrer algum dano por ser íntegro, por exemplo, por seguir algum princípio. Mas, conforme até a gente já falou aqui, né, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. E no conjunto da obra, uma pessoa que é íntegra, ela é uma pessoa digna de confiança. Pode ser que em alguma situação, algum momento pontual, essa integridade deixa a gente triste ou nos faz sofrer por algum momento. Mas no conjunto da obra, né, com as pessoas, seja na família, seja no trabalho, você vai ser uma pessoa em que as pessoas realmente... Você está falando, estou me lembrando aqui, né? Até porque... a integridade, ela tem o princípio, ele tem muito a ver com quem eu sou, não com quem o outro é. Exatamente. É com quem eu sou, né? O que rege a minha vida. E até bem você colocou o exemplo aqui, acaba uma amizade, por exemplo, e aí você passa a ser desleal ou falar, abrir a vida daquela pessoa que você não tem mais aquele convívio, porque você não é mais amiga dela. Isso não é lealdade. Lealdade é quem eu sou. Então, eu não me lembro agora quem fala, não sei se é pastor Cláudio Duarte, eu vi uma frase esses dias no Instagram de alguém conhecido, dizendo mais ou menos assim, que o que a pessoa faz, acho que é o pastor José Gonçalves, o que a pessoa faz tem muito mais a ver com ela do que com o outro. Exemplo, se eu teoricamente, acabei uma amizade com alguém, não importa agora aqui, não vamos trazer em questão o motivo, mas uma amizade finalizou, um ciclo de uma amizade com alguém finalizou. E eu abro algo daquela pessoa para alguém, e isso, mas é aquela, vamos supor, eu abro um segredo lá daquela pessoa. Mesmo que aquilo seja um erro, aquela atitude minha está dizendo muito mais sobre mim do que quem a pessoa ou sobre o erro daquela pessoa. Exatamente. Então, Bem o trazido, princípio, né, o princípio tem muito mais a ver com quem nós somos. São os nossos valores. E aqui é o último aqui, disposição para aprender. Jesus amado. Eu estava meditando hoje, né, todo dia de manhã, 6 horas da manhã. Convido você a estar comigo 6 da manhã no Instagram, tá? Profetizando vídeo sobre a sua vida, e todo dia o provérbio do dia. Hoje dia 9, provérbio 9. E eu estava meditando em alguns versículos lá, alguns, né, versos lá do provérbio. E lá a essência do texto é o seguinte: se você repreender o vaidoso, você vai arrumar ódio. É verdade, você vai arrumar. Se você repreender o vaidoso, vai arrumar ódio, vai arrumar confusão. Porque quais os sentimentos que acompanham o vaidoso? Ódio, confusão, briga, soberba. Então, o vaidoso, o que é o vaidoso? O vaidoso é aquele que ele olha para ele e fala, eu já sei, eu já pensei sobre isso. Aí você vai trazer uma repreensão, um conselho, uma orientação. Isso, às vezes não é nem uma repreensão, né? Às vezes você vai dar um toque. Vai dar um toque. Pessoa. Aí o que ele fala? Isso eu já sei já. E ele arruma confusão com você. E é engraçado você falando arruma confusão, e tem gente que não arruma confusão exteriorizada, né? Vamos dizer assim, explícita. Mas você vê que a pessoa arruma confusão no sentido de ela se rebela. Você percebe que a pessoa, vamos supor, você deu um toque, olha, sei lá, você deu um toque para a pessoa numa certa atitude que ela tem. E aí, depois que você dá esse toque, a pessoa ali naquele momento, ela fica ali, ok, tal, mas você percebe que ela se rebela com relação àquele toque que você deu, justamente porque você percebe que ela fortalece aquela conduta, aquele posicionamento,
Outra forma de se rebelar, né, como o Edmar está falando, de te odiar por uma orientação que você deu quando a pessoa tem vaidade, né, o princípio da vaidade no coração, é quando ela, o tempo todo a pessoa fica assim, já tinha pensado nisso. Nossa, nós poderíamos fazer assim, tal. Já tinha pensado nisso. Sabe o que eu pensei nisso? Gente, isso é normal, às vezes acontece mesmo. Mas é aquela pessoa que todo momento, qualquer pessoa que fale qualquer coisa pra ela, ela já tinha pensado naquilo. Engraçado, pensou, mas por que não fez então? Por que não agiu com competência, como a gente acabou de falar aqui, fazer então? o que tiver que fazer, né? Então, gente, disposição para aprender. Isso aqui é uma coisa... As pessoas de sucesso, as pessoas que são bem-sucedidas, sabe o que elas fazem? Estão aprendendo o tempo todo. O tempo todo. Um hábito de pessoas de sucesso. Então, um livro, sempre está lendo, sempre está aprendendo, sempre está sentando em lugares para aprender com as pessoas. Disposição para aprender. E isso é um princípio maravilhoso que você deve ter na sua vida, que a gente deve cultivar na nossa vida. Disposição para aprender. Né? Você falou também hoje de manhã na questão da sabedoria, né? Você repreende o vaidoso e você arruma confusão. E você repreende o sábio e ele se torna mais sábio ainda. Por quê? Porque ele recebe o toque, seja uma repreensão, seja um conselho, alguma coisa. O que o sábio faz? Ele pega, já analisa, vê o que serve para ele e já traz para a vida dele. A autorresponsabilidade. Que eu preciso mudar nisso, me deu um toque, fez isso. Disposição para aprender. Exatamente. Quantas pessoas hoje estão sofrendo, gente? Sofrendo demais. Porque elas não abriram o coração para aprender coisas novas. Para aprender sobre a vida, para aprender sobre Deus. As pessoas não abrem o coração e às vezes fica sofrendo. E Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como é que a verdade de Cristo pode libertar alguém que não se abre para aprender? Como assim? Casamento, né? Casamento, educação de filhos. Profissional agora, né? Gente, nós temos falado aqui, você deve ter escutado isso para tudo que é canto. O mundo é outro. O mundo agora na pandemia, pós-pandemia, é outro mundo. É um mundo mais competitivo, é um mundo mais tecnológico. É um mundo mais reinventado. Né? É um mundo onde a produtividade vai aumentar, as pessoas vão ter que ser mais produtivas, que senão estão fora do mercado. Agora, para que eu seja mais produtivo, para que eu seja mais tecnológico, para que eu esteja pronto para essas mudanças que estão acontecendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender, eu tenho que me abrir para aprender. Se eu continuar sendo o mesmo Edmar, que era em fevereiro, março, janeiro, eu estou fora. A Tati continuar sendo a mesma Tati, está fora. Edmar está fora da onde? Está fora do mundo, gente. Das pessoas. As igrejas estão se reinventando. As igrejas que eu falo não é só a igreja evangélica, não. As igrejas católicas, o jeito de celebrar uma missa, celebrar um culto. E outras religiões também estão se reinventando por causa da pandemia, porque senão fica fora. E quem não está disposto a sair da zona de conforto, vai ficar lá, né? Vai ficar na zona do conforto. Beleza, gente? Então tudo isso, eu pegar esse pacotão, que é a integridade, competência, consistência, lealdade, disposição para aprender, tudo isso aqui eu posso pegar aqui, poder numa caixinha, embrulhar, escrever fora, confiança, que é um princípio espetacular, que vai ajudar você em muitos locais, ambientes, situações, negócios, família e tudo mais. E vamos trazer tudo isso para Deus, né, gente? Confiança em Deus. Aquele que pode fazer tudo, aquele que pode nos ajudar, aquele que pode nos fortalecer, aquele que pode nos abençoar, aquele que pode nos dar força para que a gente suporte tudo e a gente seja instrumento, né, de transformação para esse mundo. É o que o mundo está precisando, sabe? Verdade. Não de julgadores, não de juízes, né? Nessas questões que nós estamos falando, claro, mas de pessoas que são íntegras, são leais, são consistentes e ajudam outras, né? Ajudam outras a serem melhores, a sair da situação que estão, estender as mãos e tudo mais. É isso. É isso mesmo. Deus abençoe sua vida aí, tá bom? Se isso faz sentido para você, gente, compartilhe com alguém, abençoe alguém. É assim você também nos ajuda a levar mais adiante essa palavra e abençoar muitas pessoas, tá bom? E a gente quer que você conte sempre com a gente para te despertar, para você realmente descobrir aí outros princípios que você pode cultivar na sua vida e de repente deixar aqueles, né, que às vezes fica ali
parece um espinho ali, né? Uma pedrinha dentro do sapato da gente, mas que a gente possa então ter coragem de arrancar o sapato, né? Ser íntegro, ser verdadeiro, ser transparente, se deixar ser vulnerável, arrancar o sapato para tirar todas as pedrinhas e a gente poder daqui para frente começar a caminhar de uma forma mais livre, mais leve, mais verdadeira, com bons princípios que nos levem para o extraordinário que Deus com certeza nos criou para ser e para ter. Exatamente. Isso. Né? Gente, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana e vamos junto. Desejando, claro, que você tenha aí Com certeza. um amor de família.